Para começar, quero que vocês ouçam este grito da alma dos antissemitas e anticapitalistas. É aí, meus senhores, que o mundo muda quando existem Trump, Netanyahu e o bom senso começa a substituir o fanatismo. Ouçam, isso vai agradar muito vocês. O presidente chinês, Xi Jinping, não compareceu à cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul no Brasil este ano. Pequim justificou oficialmente como um conflito de agenda. O encontro com o presidente do Brasil aconteceu mais cedo este ano. Agora, esta cúpula de 2 dias, que está acontecendo no Rio de Janeiro, reuniu diplomatas do Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Egito, Irã e outros países. Vladimir Putin fez um discurso por videoconferência. Rússia e China se distanciam do Irã após recente conflito com Estados Unidos da América e forças israelenses. Aqui, na minha opinião, ele acabou de dizer Sáudia. Ele disse, não queremos mais nos meter em assuntos alheios que não têm relação conosco e que atrapalham o desenvolvimento e a segurança da nossa pátria, do nosso Estado. Os LANDRS chegaram à cúpula. Outros líderes na cúpula condenaram os ataques ao Irã e se posicionaram contra as tarifas. O presidente Trump aparentemente respondeu durante o discurso de Seychelles. Qualquer país que aderir à política anti-americana do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul será submetido a uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa regra. Ponto final. Vamos convidar o pesquisador sênior do Instituto Gatestone, Gordon Chang. Gordon, você disse que suspeita que por trás da ausência dele há algo mais profundo. E quero acrescentar que Maria informou que suas fontes disseram a ela que Xi Jinping sofreu um derrame em algum momento. Conte-nos mais. Sim, Maria foi a primeira pessoa na mídia americana a realmente falar sobre isso. Eu acho que só existem 2 explicações plausíveis para o motivo pelo qual Xi Jinping perdeu a cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Uma delas é que, devido à agitação política no país, ele não podia se dar ao luxo de sair. E a segunda é que seus adversários políticos agora são tão fortes que não permitiram que ele deixasse o país. Sabe, nós não sabemos porque o sistema político chinês é opaco. Certo, isso não é apenas notícia, é uma mudança tectônica histórica. Em 24 de junho de 2025, o chefe do Estado-Maior de Israel, Tenente-General Eyal Zamir, fez a seguinte declaração: as equipes terrestres operaram profundamente no território do Irã e garantiram nossa liberdade de ação. Ponto final. Essa declaração não foi uma novidade, apenas confirmou o que muitos que acompanhavam a operação já sabiam por vazamentos, gravações em vídeo e relatos de testemunhas oculares. Os agentes do Mossad já haviam entrado no Irã antes do início da Operação Leão Ascendente, em 13 de junho. Os israelenses do Mossad, em sua maioria, entraram no Irã muito antes do início da Operação de Israel. No Irã, havia muitos aliados, incluindo aqueles que ainda se lembravam da vida sob a suposta tirania do Shah. E também os jovens do Irã, que queriam viver com a liberdade europeia e americana, começaram a se organizar em grupos de resistência. Se o Irã ainda não parecia um barril de pólvora, o pavio já estava aceso. E esse pavio, na verdade, já estava queimando há bastante tempo, desde aquela época que, segundo os iranianos, foi a traição de Obama e depois a traição da administração de Biden. Nós controlávamos completamente o espaço aéreo iraniano e cada ponto onde decidimos agir, disse Zamir. Isso se tornou possível, inclusive, graças à interação e à desinformação realizadas pelas equipes aéreas e terrestres de Stochka. Pela primeira vez, Israel admitiu ter realizado uma operação em solo iraniano. Provas públicas dessa atividade começaram a aparecer já em 13 de junho, quando as notícias e a mídia ocidental descreveram uma operação na qual o Mossad e unidades de elite das Forças de Defesa de Israel criaram discretamente, durante vários meses, uma presença letal dentro do Irã. Eles contrabandeavam secretamente para o país drones, munições de alta precisão, equipamentos de comunicação e agentes, escondendo tudo isso em carros civis, malas, contêineres de carga, além de disfarçar como eletrônicos ou produtos domésticos.
No início de junho, as equipes e os equipamentos já estavam posicionados nos arredores de Teherã, Isfahabad e outros locais importantes. Bem debaixo do nariz deles. A inteligência iraniana e a Guarda Revolucionária não só estavam coletando informações, mas também planejando um grande sabotagem e operações pontuais inesperadas. E tudo isso, na verdade, bem no fundo da retaguarda inimiga. Então, em 13 de junho, por volta das 3h30 da manhã. Quando dezenas de caças israelenses decolavam para realizar o ataque aéreo, os agentes do Mossad já estavam em solo, lançando drones e mísseis de pique em Laos, instalados em veículos. Grupos de elite infiltrados no Irã desmontavam o sistema de defesa aérea iraniano por dentro, visando alvos de defesa aérea e objetos de radar. Nesse momento, a operação passou do planejamento secreto para ações abertas. As equipes terrestres se integraram perfeitamente à campanha aérea, que logo iria explodir sobre suas cabeças. O Irã não teve chance. Os bombardeiros ainda estavam a caminho, mas os radares de defesa aérea do Irã e os depósitos de armas começaram a explodir e os comandantes responsáveis por tomar medidas começaram a morrer um por um. Os israelenses bloquearam as comunicações dos militares iranianos, interferiram nos sinais dos radares. Eles até interceptaram as comunicações entre a liderança militar do Irã, mas tem outra coisa interessante. Os israelenses invadiram as redes telefônicas do Irã e assumiram o controle delas. Agentes israelenses invadiram os sistemas telefônicos do Irã. E ligações secretas em curdo foram feitas por um alto funcionário e um general da Guarda Revolucionária, dando a eles 12 horas para evacuar ou morrer. Uma gravação de áudio vazada, que foi publicada, confirmou essas informações. Quando o sistema de defesa aérea e os meios de comunicação do Irã foram destruídos e os militares estavam em confusão, cerca de 200 aviões que decolaram de Israel começaram a chegar e atacar mais de uma centena de alvos. Entre eles estavam instalações nucleares em Natanz e Fordow, depósitos de mísseis perto de Kermanshah e postos de comando da Guarda Revolucionária em Teherã. Os drones que realizaram os primeiros ataques cumpriram seu papel, garantindo à Força Aérea de Israel total domínio do espaço aéreo para os ataques. Sob a liderança das unidades terrestres do Mossad e dos aviões Gloio L/W-2085 Nakshon Neitram que sobrevoavam o território ao amanhecer. Os caças F-30 e 5, Irdir F-16, Sufa e F-15 Rain concluíram a operação, lançando munições de alta precisão sobre instalações nucleares e militares em todo o Irã. Eles foram apoiados por aviões-tanque secretos Boeing 707RM e os novos KC-46 Pixers. E então, de repente, Ran, após décadas de ameaças e bravatas, foi forçado apenas a observar enquanto o grupo de ataque israelense se afastava, iluminado pelo sol nascente. Quando os ataques iniciaram, as equipes se camuflaram no terreno. Isso não foi confirmado, mas provavelmente participaram da operação unidades como Sayeret Matkal e Shayatet 13. Esses grupos são conhecidos por infiltração profunda, sabotagem, velocidade e habilidade de sair rapidamente da zona de operação, então faz sentido que estejam envolvidos. A base secreta de drones foi fechada, o equipamento foi escondido ou destruído e os veículos desapareceram no fluxo do transporte civil. Pelo menos por algum tempo. Até o amanhecer. Os resultados foram impressionantes. Os radares iranianos e a infraestrutura nuclear sofreram danos catastróficos. Munições de alta precisão e drones destruíram em poucas horas a profundidade estratégica do regime. A instalação de enriquecimento de urânio de Fordow, antes considerada inexpugnável devido ao abrigo montanhoso, foi atingida nas entradas principais do túnel. Imagens de satélite revelaram entradas desabadas e indícios de explosões secundárias no interior. Ou seja, a Força Aérea de Israel conhecia tão bem a geografia dos laboratórios nucleares do Irã que conseguiu fechar e selar as entradas e saídas das instalações e depósitos subterrâneos, impedindo os iranianos de retirar qualquer coisa de lá, antes da chegada dos B-2 americanos com bombas anti-bunker. Ao mesmo tempo, todas as centrífugas conhecidas foram destruídas, assim como todas as fontes de energia que as alimentavam. Além das fontes de energia, foram eliminados aqueles que poderiam organizar resistência ou evacuar o equipamento. O general-de-maior Mohammad Bagheri, chefe do Estado-Maior do Irã e figura-chave no planejamento da guerra, foi confirmado morto logo no início do ataque.
O general Hossein Salami, comandante da Guarda Revolucionária Islâmica, também morreu durante uma tentativa de deslocamento. Amir Ali Hajizade, chefe das forças aeroespaciais do Irã e arquiteto da doutrina de mísseis do país, também está entre os mortos. O chefe do Hatam al-Anbiya, Centro Estratégico de Coordenação Militar do Irã, foi morto em um ataque ao quartel-general de defesa em Teherã, em um dos casos mais impressionantes. O general-de-maior Ghalam Ali Rashid, comandante do Estado-Maior Central Hatam al-Anbi, foi morto nas primeiras horas da Operação Leão Ascendente, em 13 de junho, quando caças israelenses atacaram seu centro de comando em Teherã. Apenas 4 dias depois, seu sucessor, o general-de-maior Ali Shadmani, nomeado para substituir Rashid como comandante militar do Irã em tempos de guerra, também foi eliminado por um ataque aéreo de precisão em 17 de junho. Acho que entre os oficiais iranianos havia muitos que rezavam a Allah para não serem promovidos. A liderança do programa nuclear também foi decapitada quando Ghalam Reza Makrabi, chefe de operações da instalação de Fordo, foi morto na primeira onda. E poucos dias depois, o sucessor dele e vários dos principais cientistas também foram mortos. Eles foram alvos de ataques precisos de drones seguidos de explosões. Os menores aspectos da operação foram cuidadosamente planejados, assim como as possíveis respostas do Irã e as reações a quaisquer ações do inimigo. Como o Irã respondeu? Como era esperado, com ataques caóticos contra bairros residenciais de Israel? Mas ao contrário da Operação Precisa de Israel, que teve como alvo estações de radar, instalações nucleares e oficiais militares de alto escalão, a resposta do Irã foi desordenada. Rajadas selvagens provocaram alertas aéreos em Tel Aviv, Haifa e Beersheva, enquanto drones e mísseis eram abatidos pelos sistemas Domo de Ferro e Funda de Davi. O sistema de defesa aérea de Israel intercepta mais de 90% dos alvos, mas alguns mísseis ainda conseguem passar. O ataque mais devastador ocorreu no centro médico Sorok, em Beersheva, deixando dezenas de feridos. Em Tel Aviv, um míssil explodiu perto da Kiria, a sede do exército israelense. Embora não tenha rompido a defesa, a explosão abalou o solo sob o posto de comando nacional. Drones e mísseis iranianos também atingiram o Instituto Weizmann em Rehovot e o Parque Tecnológico Pugavien em Beersheva. No norte, um drone atingiu diretamente um prédio residencial de 2 andares, algo raramente confirmado pelas forças de defesa de Israel. Em Ramat Gan, Holon e Tamra, bairros residenciais foram atingidos, janelas foram quebradas e há feridos leves. Talvez o mais preocupante tenha sido o ataque perto de Haifa, onde parte da refinaria de petróleo Bazan e a usina elétrica local foram danificadas, causando incêndios e cortes de energia. Apesar da maioria das ameaças ter sido interceptada, os poucos acertos bem-sucedidos demonstram como a estratégia de saturação pode arriscar até o segundo sistema antimísseis mais protegido do mundo. Ou seja, Tirã não tinha nenhum plano de resposta. Durante 30 anos, diariamente os mulás gritavam morte a Israel, o povo gritava junto com eles abençoavam bombas e foguetes, prometiam 70 virgens, mas esqueceram completamente de pensar no que fariam se Israel, esse canalha, atacasse primeiro. Ou seja, preventivamente tendo destruído previamente os mercenários do Irã. Hezbollah, Hamas, Houthi. Os assírios vão mandar o Irã para aquele lugar, ou talvez até para mais longe. Os iranianos ficaram chocados com quantos israelenses preparavam bombardeios ao Irã estando dentro do país deles. As forças de segurança, sob a liderança do Ministério da Inteligência e do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, começaram a deter suspeitos em todo o país. Na primeira onda de prisões, mais de 700 pessoas foram detidas, incluindo guardas de fronteira, funcionários da alfândega, técnicos do Ministério da Defesa, civis contratados e pessoal subalterno do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Em Teherã e Qom, ocorreram operações especialmente amplas, quando membros da milícia Basij detiveram dezenas de pessoas nas primeiras horas da manhã na capital. Edifícios residenciais foram isolados para interrogatórios. Em menos de uma semana, as autoridades anunciaram que identificaram vários cúmplices ligados à inteligência sionista e iniciaram a análise acelerada dos casos em tribunais revolucionários fechados. 3 execuções foram confirmadas. Na televisão estatal da República Islâmica do Irã, foram transmitidas confissões feitas, aparentemente, sob pressão. Nenhum israelense, nem qualquer pessoa que ajudou ativamente Israel de dentro, permaneceu no Irã após o fim da operação.
Não deixaram ninguém, prenderam e forçaram pessoas inocentes a confessar crimes que não cometeram. Bem, isso sempre acontece em estados ideológicos. Vamos chamar assim, em quem o Irã deposita suas esperanças? Mais precisamente em quem? Na China, na Rússia? Então vamos falar sobre a China, senhoras e senhores. Aliás, no final vai ter algo muito interessante. Xi Jinping não foi à cúpula dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Isso é um acontecimento extraordinário. Só para vocês entenderem. Ou ele está à beira da morte, ou seja, está muito mal, não pode sair, ou o governo dele está sob alguma ameaça. Lembrem-se, Khrushchev saiu da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e quando voltou, já não era mais o secretário-geral do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Putin também não foi. Bem, parece que ao saber que Xi não iria, decidiu também não ir. Ou seja, 2 dos principais participantes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, de repente não foram ao encontro, mas o mundo se concentrou nos motivos da ausência de Xi. Maria Bartolomeu tem boas fontes no Ministério das Relações Exteriores e, do ponto de vista dela, o motivo é uma doença de Xi. A política da China em relação aos Estados Unidos da América levou a falências, paralisações, problemas com bancos e a interrupção de projetos de construção. E os chineses personificam seus problemas na figura de Xi Jinping. Então, agora, ele está lutando pela própria sobrevivência. Mas aqui estão todos os dados que vêm da China. Agora está acontecendo uma luta interna lá. Entre aqueles que querem paz e prosperidade, dispostos a sacrificar o orgulho nacional pelo bem-estar, e aqueles que preferem causar um desastre, mas não ceder nem 1 centímetro. E o perigo é que, em situações assim, a normalmente prudente China pode começar a agir de forma imprudente, provocando conflitos e confrontos armados pelo mundo. Por exemplo, eles tentaram provocar um conflito entre Índia e Paquistão, mas esse conflito foi interrompido por Trump. É por isso que o Paquistão pretende indicar Trump ao Prêmio Nobel, aliás, ao Prêmio Nobel da Paz. O Congo também pretende fazer o mesmo junto com a União dos Estados Africanos, vai indicar Trump para mais um Nobel. Na verdade, depois de Yasser Arafat e Barack Obama, ganhar o Prêmio Nobel da Paz não é mais uma prova de nada. Eu não sei se o ganhador fez algo pelo mundo. Na verdade, o Nobel é dado por ódio aos judeus e pelo máximo dano causado a esse povo. Acho que Trump pode ganhar o Nobel só para que eles, por assim dizer, façam um esforço para suavizar a impressão de que todos os ganhadores do Prêmio da Paz são antissemitas, criaturas desprezíveis, assassinos e, de quebra, uns canalhas. Talvez o Trump até recuse, mas eu não sei. Talvez por não querer estar entre os que odeiam ferozmente os princípios fundamentais da América. Aliás, no dia 7 de julho, na Casa Branca, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, entregou ao Trump uma cópia da Carta de Israel ao Comitê Nobel. Esta já é a 3ª solicitação ao Comitê Nobel em relação a Trump, na qual Israel indica Trump para o terceiro Prêmio Nobel da Paz. Como vocês se lembram, os motins e a confusão em Los Angeles terminaram quando Trump transferiu 500 fuzileiros navais de sua base no condado de Orange para o centro de Los Angeles. Tudo se acalmou, sumiu, evaporou, eu diria até. Simplesmente esses que estavam correndo por lá decidiram não se meter com os fuzileiros navais. O prefeito e o governador faziam discursos inflamados, monólogos acusatórios, prometendo aos bandidos locais que na nossa cidade vendem tudo o que bandidos normalmente vendem, que haveria mais federais.
Nós, o prefeito e o governador da Califórnia, não vamos permitir que eles venham aqui que atrapalhem o seu negócio. Então ninguém vai impedir os cartéis de vender drogas e traficar meninas e meninos menores de idade para a diversão dos sádicos e masoquistas do bairro e seus caros convidados do exterior. Mas eles esqueceram de perguntar ao ICE sobre isso. Estamos com centenas de agentes federais e militares. Enquanto isso, na região do Parque MacArthur, em Los Angeles, considerada uma cidade-santuário, está ocorrendo uma grande operação federal relacionada à legislação de imigração. Essa região está sob forte influência da gangue Mara Salvatrucha, 13. E isso significa que essa área é controlada por uma gangue chamada Mara Salvatrucha, 13, uma das mais violentas do mundo. Foi a eles que a prefeita de Los Angeles prometeu proteção contra Trump. A prefeita Bass exigiu que as batidas fossem interrompidas, então esta é mais uma transmissão ao vivo. Essa louca não tem nenhum poder. Continuem assistindo, vocês vão vê-la na multidão. Aqui está a imagem real da KTTV. Centenas de agentes federais e militares estão participando desta grande operação para garantir a aplicação das leis de imigração. Você pode ver, na verdade, os grandes tanques bem aqui e também pode ver os agentes com seus equipamentos. E parece que é justamente a prefeita Bass que está cercada por fotógrafos. Então, estamos trabalhando para obter mais informações. Parece que ela vai se dedicar a conseguir mais informações sobre essa questão. A prefeita chegou lá e então exigiu diante das câmeras que a polícia fosse embora imediatamente e não mexesse com os bandidos. Ela surgiu em um momento interessante. Agora vou lhes contar sobre isso. Prefeita, você está aqui para levá-los embora. Prefeita, você está aqui para levá-los embora. Tire-os daqui. Está ligado. Uma pergunta, prefeito Musk. Podemos falar com você rapidinho? O que você está fazendo para proteger os jornalistas? Todos os jornalistas foram mortos a tiros, presos ou desapareceram. Tenho medo de sair na rua e fazer meu trabalho. O que você está fazendo pessoalmente para proteger os jornalistas? O que você faz pessoalmente para proteger os jornalistas? Ela está tentando gravar isso em vídeo. Desculpe, me desculpe. Esta é a nossa prefeita Karen Bass, que, bem, queimou 1/4 da nossa cidade de Los Angeles. Ela nomeou 3 amigas lésbicas para chefiar o corpo de bombeiros que talvez fossem boas em alguma coisa, mas não tinham nada a ver com incêndios. Aqui está ela, bonita, inteligente, uma verdadeira comunista, mas não é atleta. Você vai embora? Por favor, vá o mais rápido possível. Qual é a tarefa? Carambas, mentirosa. Carambas, mentirosa. E da multidão. Gritam carambas, mentirosa, mentirosa. Ele precisa ser operado. Esse é o nome dele. Não, não, não. Tarimbas, mentirosa, Tarimbas, mentirosa. Ela conhece a Olimpíada de 2028. Esse é o nome dele. É assim que ela governa a cidade com sabedoria e eficiência. Ela liga para alguém e diz: você não pode chegar mais rápido? É muito importante. Venha o quanto antes. Agora isso é uma crise de histeria. Prefeito Bass, prefeito. Bass, algum comentário? Obrigado. Sim, meu comentário. Eles precisam ir embora. E precisam ir embora agora mesmo. Eles precisam ir embora porque isso é inaceitável. Eles estão apenas esperando para sair. Nós não podemos permitir isso. Eles vão embora em breve. Podemos pedir para ela conversar com? Ela desce lá absolutamente sem motivo, dizem para ela: ei, já terminamos, missão cumprida. E então ela diz à mídia que eles precisam ir embora quando eles já estão indo embora. Tenta se apropriar, depois ela diz: ouçam, isso. Meu comentário.
Eles precisam ir embora. E precisam ir embora agora mesmo. Eles precisam ir embora porque isso é inaceitável. Com quem você estava conversando? Prefeito Abbas, eles só aguardam para partir. Apenas espere e veja. Eles vão embora em breve. Olhe o que eu fiz. Olhe o que eu terminei. Quer dizer, lembra do Pequeno Príncipe, quando o ditador ia para o campo exatamente 1 minuto antes do nascer do sol e ordenava ao sol: nasça, e o sol obedientemente nascia? Da mesma forma, a prefeita de Los Angeles descobriu que a operação havia terminado e exigiu em voz alta diante das câmeras que saíssem da cidade dela. E imediatamente, como por comando, como no caso do ditador com o sol, todos começaram a ir embora. A prefeita todo-poderosa acabou sendo em Los Angeles. Então, senhores, fica a pergunta. Eu preciso de vez em quando transferir dinheiro para meus funcionários na Rússia e na Bielorrússia. Eu não posso fazer isso por criptomoeda, ou em dinheiro, ou pagar pelos serviços daqueles que fazem isso como negócio. Aqui eu transfiro para uma conta bancária e lá eles podem receber como quiserem, pelo banco em dinheiro, transferência bancária, dinheiro vivo ou no cartão. Interessados, avisem nos comentários. Além disso, temos uma loja com produtos com frases e slogans interessantes. Clique nos slogans para ver, isso vai estar abaixo do vídeo, sempre temos essa informação lá. E se não me engano, fotos também. Você pode clicar nas fotos ou no link e tudo vai abrir. Então talvez alguém ache interessante. E por último, meu livro Capitalismo 101 não é uma economia seca, mas sim histórias divertidas sobre como aprender a viver melhor. Embaixo vai ter o link, clique e ganhe o livro de presente. E nos Estados Unidos, todos os dias acontecem eventos que influenciam o mundo inteiro. Se alguém espirra em Washington, em Pequim, Kiev, Jakarta e Riad, todo mundo pula. E em nenhum outro lugar você vai encontrar explicações e relatos tão completos, abrangentes e interessantes sobre o que está acontecendo como aqui no canal Leon Weinstein. Inscrevam-se, senhoras e senhores, deixem comentários, eu leio, às vezes escrevo obrigado, às vezes respondo, às vezes só deixo alguma observação, mas eu leio. E compartilhem, por favor, com os amigos, porque é assim que o canal cresce. Obrigado por terem vindo. Amanhã espero que nos encontremos de novo, certo? Nos encontraremos. E depois de amanhã, de novo. Até logo.